Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Se liga que o Rafinha pode voltar pro Flamengo. É, galera, tá todos os noticiários que o Rafinha rescindiu com o Coxa, o Curitiba. O Rafinha chegou a fazer alguns trabalhos no Curitiba, foi revelado pelo Curitiba, mas aí teve uma comemoração lá na casa do Bayern de Munique e deu chabu, deu um caô pro Rafinha e ele preferiu rescindir com o Curitiba. Aí a torcida do Flamengo tá toda alvoroçada com a possibilidade do Rafinha voltar pro Flamengo. Eu já chego com tudo te perguntando o seguinte: você aceitaria o Rafinha de volta? O Rafinha é multicampeão pelo Bayern de Munique e multicampeão também pelo Flamengo. Afinal de contas, foram mais títulos do que derrotas. Tudo isso e muito mal, aqui agora no canal, bem posicionado, trazendo o melhor do Flamengo e, claro, uma pitadinha do futebol mundial e da seleção brasileira, beleza? Mas antes de mais nada, fortalece aquele like. O like é muito importante pra gente, então não deixe de deixar o seu like, ajuda muito o nosso trabalho. E para quem não foi inscrito, inscreva-se, não paga absolutamente nada e você vai curtir essa resenha e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Mais Querido. A parada é a seguinte, gente, vou falar do Rafinha, mas também vou falar do Pedro, vou falar do Bruno Henrique, Cebolinha. Parte do elenco do Flamengo está de folga, mas sempre tem aquela rapaziada que está fazendo algum tipo de trabalho sem bola, por exemplo, como é o caso do Pedro, que começa a entrar na fase final da recuperação. Muitos diziam que o Pedro poderia voltar até mesmo em março. Gente, se o Pedro voltar em março vai ser um milagre. Mas o fato é que o Pedro já treina junto com o grupo, faz alguns trabalhos, a maior parte dos trabalhos ainda é sozinho, né, com o personal trainer ou com fisioterapeutas, mas o Pedro já botou as chuteiras, já tem contato com bola, já joga altinho. Trouxe aqui para vocês em outro vídeo o Pedro simplesmente jogando altinho, deu bicicleta, tá querendo voar. E Pedro, vou te falar, não só o Flamengo precisa de você, mas como a seleção brasileira, que já vou falar também da seleção brasileira, que ainda não tem um centroavante definido. Não tem porque você não está disponível, Pedro, porque a hora que você voltar é Pedro e mais 10. Esquece. Agora, o Pedro e o Cebolinha estão mais ou menos no mesmo estágio da recuperação, voltando aos poucos e fazendo trabalho de campo, mais academia, aquela resenha, eles estão se preparando para voltar. O Danilo, junto com o Bruno Henrique, fazem um outro trabalho também, então não tiveram folga nesses últimos dias por conta da convocação da seleção brasileira, a famosa data FIFA. Então, vários atletas continuam fazendo trabalhos individuais para melhorar a sua condição física e técnica. O Flamengo também hoje recebeu o Jorginho no Rio de Janeiro. Eu sei que essa notícia, Jorginho, vem se arrastando já há muito tempo, mas o que anima a nação? O Jorginho já sabe que não vai renovar o contrato com o Arsenal. Isso é certeza, já foi dito pelos caras. Só que o Jorginho também não chegou logo e assinou com o Flamengo um pré-contrato, como poderia ter assinado. Está esperando até o último minuto para assinar com qualquer clube. E é isso que está deixando o rubro-negro mais ansioso e também a diretoria do Flamengo. Se o Jorginho quer vir para o Flamengo, assina logo. Se for questão de dinheiro, peça mais dinheiro e vendo o que dá. O fato é que o Jorginho aterrissou no Rio de Janeiro hoje cedo, teve uma conversa franca com o BAP e o Boto e foi conhecer as instalações rubro-negras. A gente sabe que no passado o Flamengo tinha uma camisa pesadíssima, mas quando você ia no CT, ia no Ninho do Urubu, as instalações eram precárias, não atraía qualquer craque de classe mundial. Poucos foram corajosos, como o Ronaldinho Gaúcho, que conseguiram fazer um bom futebol, fazer um bom trabalho naquelas circunstâncias, nas instalações rubro-negras. Hoje não. Hoje o Flamengo tem um CT de primeiro mundo, não fica atrás de nenhum clube da Europa, tem tudo que há de melhor e um técnico fora de série. E aí, com todo o prazer, né, o Flamengo foi apresentar as academias, instalações, acomodações. O Jorginho ficou encantado, realmente é nível europeu e não fica devendo nada. Se faltava conhecer a casa onde vai morar para o Jorginho assinar, isso pode acontecer a qualquer momento, porque ele conheceu, aprovou, está felizão e pode se juntar ao rubro-negro logo logo. Lembrando que o contrato dele com o Arsenal ainda vai até junho, então tem
Março já está no final, é abril, maio, junho. São 3 meses para a gente ter o Jorginho. Mas, infelizmente, no quarto mês já começa o Super Mundial. Então o Jorginho tinha que arrumar uma saída, algum jeito qualquer de conseguir ser liberado pelo menos um pouquinho antes, para que pelo menos pudesse trazer a família, alugar aquelas paradas, se ambientar e no mês de julho ficar totalmente disponível para jogar futebol. Então a resenha Jorginho continua. Até o momento não assinou, mas está muito próximo. A notícia que causou um frisson no dia foi do Rafinha. A rescisão de contrato do Rafinha com o Coxa, com o Curitiba, causou muito frisson entre os torcedores rubro-negros. Muitos me perguntando, Rodrigo, e o Rafinha, vem pro Flamengo? Aquele esquema com o Felipe Luiz, será que vai valer? Será que ainda é válido? Você, torcedor rubro-negro, aceitaria o Rafinha de volta? Agora é o seguinte, além dessa pergunta, se você aceita ou não o Rafinha, ainda tem uma outra. Você quer o Rafinha como? Como lateral direito ou como auxiliar técnico? Meu parceiro. Nos tempos de Flamengo, ele e Felipe Luiz rasgavam seda um pelo outro, dizendo que eles formariam uma dupla espetacular de técnico e auxiliar técnico. O Felipe Luiz sempre disse que gostaria de ser técnico e o Rafinha colava nele e falava, irmão, então você se auxiliar e a gente vai dominar o mundo. A gente já viu muitos técnicos renomados tendo um auxiliar técnico gigante também, que em algum momento as carreiras se afastam. Mas nesse início de temporada, ter o Rafinha junto com o Felipe Luiz ajudaria ou atrapalharia? No meu ponto de vista, ajudaria. Mas o Felipe Luiz já está voando, correndo sozinho. Caraca, que decisão difícil. Se você fosse o Felipe Luiz, faria o convite para o Rafinha? Claro que tem que passar pelo Boto e pelo BAP. Isso ninguém tem dúvidas. Mas você traria o Rafinha para perto de você? Que o Rafinha é resenha? Todo mundo sabe disso. Lembrando que o Rafinha tem muita moral no Bayern de Munique. Então, caso não aconteça nada de interessante para ele aqui no Brasil, ele pode simplesmente ir embora para o Bayern. Afinal de contas, o estupim que desencadeou toda essa situação com o Rafinha foi um evento no clube Bayern de Munique. O Rafinha pediu licença do Curitiba para ir resolver uma questão jurídica lá na Alemanha, mas a questão jurídica sendo resolvida, o Rafinha simplesmente se jogou na resenha do Bayern de Munique. E foi isso que o Curitiba ficou bolado e isso não tinha sido avisado pelo Rafinha. O Rafinha avisou sobre a questão jurídica e o Curitiba liberou ele, mas obviamente o fórum até da Alemanha tem hora para fechar. E a hora que ele resolveu as pendências dele, ao invés de pegar um voo e voltar correndo para o Brasil, ele participou de um evento do Bayern de Munique, onde ele tem muita moral, jogou durante anos e aí resolveu ficar lá para ver a rapaziada e deu esse caô todo. No meio desse borogodó, o Rafinha pode pintar no Flamengo. A gente sabe que o Varela é o lateral direito quando o Wesley for vendido. Que o Wesley vai ser vendido é uma questão de tempo e de chegar num acordo financeiro. Mas o Flamengo não vai conseguir segurar um lateral direito que está custando aí 35 milhões de euros. Sem chance, gente, sem chance. A gente paga 20 milhões de euros por um Alcaraz, entendeu? E não vai vender um de 35? Certeza que vai. É muito dinheiro por um lateral direito. E aí a gente tem um Varela na lateral direita e pode ter um Rafinha na lateral direita. Ou Rafinha retorna para o Flamengo e cola no Felipe Luiz como parte da sua comissão técnica. Coisa que tinha sido acordado já há algum tempo. Só não sei se o Rafinha tem moral para cobrar isso hoje do Filipinho. Ainda tem outra possibilidade. Se for o desejo do Rafinha vir para o Flamengo, já que o Curitiba, que foi o time formador, já fechou as portas, o São Paulo não quer ver ele nem pintado, o Rafinha pode simplesmente voltar para o Flamengo e trabalhar nas categorias de base, fazer um trabalho semelhante ao do Felipe Luiz, pegar um sub-17, pegar um sub-20, sub-20 não, que acabou de chegar um cara bom para comandar o sub-20, mas um sub-17 caberia muito bem o Rafinha. Galera, amanhã tem seleção brasileira, então vai ter muita informação da seleção brasileira amanhã. O que a gente sabe é que os brasileiros, os flamenguistas que estão na seleção brasileira, o Gerson tende a ser titular, tá com muita moral, muita moral, muita moral. Então, o Gerson tem tudo para ser titular. O Wesley, a gente fica na dúvida, será que vai ser titular? De estreante na seleção brasileira, já vai ser titular?
tem lá o garoto Wanderson na lateral. Então, essa disputa aí vai ser linda. Então, até o momento a gente tem nada mais, nada menos do que Gerson titular da seleção brasileira. E eu acho que o Léo Ortiz também mereceu a oportunidade e o Wesley também. O Alexandro, gente, já jogou muito na seleção brasileira e não precisa ser testado. O único, neste momento, que eu não precisaria colocar para jogar ou testar seria o Alexandro. Frequentou muito a seleção brasileira e dispensa apresentações. Tamo junto, vamos que vamos, vamos com tudo, vamos pra cima. Até o próximo vídeo.